converteu, ela estava andando, né, por um caminho, estava trilhando um caminho, então ela se encontrou, teve um encontro verdadeiro com Jesus e ela teve uma conversão de atitudes, de hábitos, então considerando uma conversão, uma mudança na sua vida. E acredito que foi assim que aconteceu também, né, contigo, mãe, quando tu era ainda tão jovem, né, uma menina, né, e através do momento difícil de uma enfermidade, foi que conheceu o Senhor Jesus. Então eu gostaria que tu contasse para os nossos telespectadores como é que foi isso, essa enfermidade, como que aconteceu, como que tu veio conhecer esse Jesus posteriormente. Eu vou resumir um pouco, né, porque esse foi bastante grande meu testemunho, mas começou quando eu era criança. Minha mãe se preocupava, minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, trabalhadora, e ela, uma mulher honesta, minha família e meu pai, muito honesta, já foi para morar com Jesus, né? Graças a Deus já conheceu a verdade antes de partir para a eternidade, meu pai, né? Mas aí, quando eu era criança, com 5 anos de idade, começou uma enfermidade no meu rosto, né? Uma grande enfermidade. Eu bati o rosto e por um momento não notei que era coisa séria, foi passando meses. Aí quando a minha mãe deu por conta, ela me levou no médico e eu já estava com uma enfermidade, eu acho, começou com uma cárie no osso, né? Aí um tumor cresceu em cima do osso. No maxilar, na região do maxilar, né? É tão grande testemunho assim, demorou tanto tempo, foi em torno de 4 anos, né? E eu estou pensando de maneira rápida, senão eu falo muito, né? Maneira rápida de passar. Então era uma enfermidade que estava ali já há 4 anos, quase 5 anos, né? E eu já havia feito 2 cirurgias. A primeira cirurgia foi em Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dornelles, né? E foi uma cirurgia de raspar o osso. Aí o médico viu que o problema era mais sério e foi tratando. Mas voltei para casa e passou algum tempo, marcou outra cirurgia e assim foi, né? Sei que no decorrer de 4 anos eu estava sempre em função de hospital. E nesse meio tempo, então, minha mãe começou a ouvir pelo rádio convite para participar do culto, que vinha um missionário de fora que orava pelos doentes com divina revelação e milagres. E aí minha mãe me pegou e me levou lá. Chegando lá naquele dia, mesmo aquele missionário que veio de fora, ele teve um momento que ele orou por divina revelação e começou a chamar as pessoas enfermas para frente, e ali ele revelou uma pessoa com problema sério no maxilar, lado esquerdo, que já havia muitos anos que estava em tratamento médico e que essa doença era uma doença incurável, mas que Jesus, o médico dos médicos, tinha poder para fazer o milagre naquele dia. E então minha mãe me levou lá na frente. Aí o missionário olhou para ela e disse: a senhora já fez de tudo, né, minha irmã? E a minha mãe começou a chorar. Ele disse: entrega a tua filha para Jesus. E naquela hora ele orou sobre mim e ministrou a cura e disse: em nome do Senhor Jesus, receba o teu milagre, né? E aí, quando minha mãe voltou para casa, ele disse: a senhora recebeu oração, se a senhora crê, volte para casa e comece a testemunhar o milagre, que a tua filha está completamente curada, que Jesus é milagroso. Aí a minha mãe voltou para casa e já começou a testemunhar, pela fé, ela já estava dizendo que eu estava curada, está curada. E no decorrer de uns 3, 4 meses, eu fiquei completamente sarada. Não precisei fazer cirurgia. E o meu rosto ficou normal, né? Graças a Deus, eu já estava com 10 anos de idade. Aí então eu comecei a ler a palavra de Deus. Comecei a ler, me interessei muito pela palavra de Deus, porque eu li em Marcos 16:15, onde diz que Jesus cura os enfermos, né? Então esse versículo me chamou muita atenção e eu comecei a pensar assim: poxa, se aqui diz que Jesus cura, tudo mais que Jesus diz é verdade, né? E Marcos 16:15... está escrito: depois, quando Jesus havia ressuscitado e subiu ao céu, antes ele deixou essa palavra aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, né? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e no meu nome colocarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Aí eu pensei, poxa, isso já aconteceu comigo, o milagre da cura já aconteceu. Então, tudo que está escrito aqui vai acontecer. E dali para cá eu comecei a querer que se cumprisse todas aquelas palavras de Jesus na minha vida. E foi então que eu comecei a ler mais a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque nelas encontrareis vida eterna. Então esse passou a ser o meu livro de cabeceira, né? Porque aí eu comecei a encontrar tudo que eu preciso dentro dessa palavra, né? Que é a boca de Deus falando com os homens. Aí foi que eu comecei a desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, né? E foi acontecendo, foi passando o tempo. Como eu disse, meu testemunho ia demorar. Então no início estava meio me enrolando para poder passar rápido, né? Mas aí... Mas é interessante contar esse testemunho porque daqui a pouco em casa tem alguém que está passando por um problema assim e através do teu testemunho talvez esteja até se identificando, né, com a história, talvez esteja passando por um momento difícil, talvez até a medicina já desenganou, né? Os médicos já fizeram tudo, não encontram mais uma solução, não encontram mais uma saída. Então está aqui um testemunho verídico, real, né, de alguém que recebeu o milagre de Deus. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, como Jesus fez tantos milagres no passado, né? Levantou, né, os doentes, curou os cegos, abriu a vista aos cegos, né? Levantou paralíticos, né? Ressuscitou Lázaro, que estava morto. Esse mesmo Jesus é o Jesus que nós acreditamos, é o Jesus que fez esse milagre na tua vida, né? Tanto que glória a Deus. A mãe era bem pequenininha, era bem novinha e cresceu, casou, né? Criou família, tá aqui um filho, 4 né? filhos maravilhosos, grande, que Deus me deu, feliz, marido que é pastor, né? Então realmente a gente vê como Deus faz milagres, né? E como Deus continua fazendo milagre nos dias de hoje, né? Então foi através do milagre. Então que a família, né, mãe, família, avó, toda a família veio para servir a Deus através desse milagre. A família começou a buscar mais Deus e ler mais a palavra de Deus, né? É importante até a gente ressaltar essa parte do milagre, porque às vezes as pessoas olham um pastor jovem, né? Eu sou jovem, acabo de completar 28 anos. Estou no ministério desde os 18 anos, então são 10 anos já que eu estou trabalhando como pastor, ajudando na igreja. Então as pessoas daqui a pouco em casa estão se perguntando: poxa, um pastor tão jovem, né, falando, né, de Jesus na televisão. Então como é que uma coisa dessa vai acontecer? Então hoje já estou explicando um pouquinho para vocês. Foi através do milagre, né, do milagre de Deus que a minha família teve essa mudança, teve essa conversão, né? Antes pertencíamos a uma religião, procurávamos ajuda, quem sabe, diante de deuses, de imagens, de escultura, mas através desse grande milagre foi onde nós descobrimos que Deus realmente, Deus está vivo, Deus continua operando, né? Através do seu Filho Jesus Cristo. Então foi através do milagre, através de algo grande, de algo sobrenatural, que até mesmo sem explicação para a ciência e para a medicina, foi onde a nossa família conheceu o Senhor Jesus e a partir dali começou a se apaixonar por Jesus e hoje todos nós servimos ao Senhor Jesus. Está aqui então a minha mãe, né, que foi uma das peças-chave para que essa família viesse se formar. Então já são 4 filhos, um casamento abençoado, quase 30 anos de casamento já, né? A igreja abençoada, atualmente estamos aqui em Lajado, mas já pastoremos Arroio do Meio 24 anos, né, juntamente com o pai, né, o pastor Antenor. Pastorearam 24 anos a igreja do Evangelho Quadrangular em Arroio do Meio. Depois estiveram em Taquari durante um período também. E agora estamos aqui em Lajado. Eu e a minha esposa aqui na Avenida Benjamin Constant, no centro de Lajado. E a minha mãe, né, e o meu pai estão ali na Barão do Santo Ângelo, no bairro Praia, né, uma igreja que tem uma história aqui na região. Dessa igreja saíram muitos pastores, muitas pessoas foram abençoadas, inclusive foi o local onde vocês casaram, né, mãe? Isso, onde eu me batizei, onde conheceram Jesus. Casei, e ali apresentei meus filhos, né, todos eles, Abraão, Sara, Isaac, a Ana, a Rebeca, né, todos nomes bíblicos dos primeiros patriarcas, né.
Foi tudo. Quando meu esposo estiver aqui, talvez, dando uma palavra, ele vai dar o testemunho de como Deus mostrou, né, o nascimento do nosso filho Abraão também, o plano de Deus. Então é muita coisa para falar, nós resumimos o testemunho. Eu acho que nós poderemos concluir essa participação com aquele versículo, né? Entrega o caminho ao teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará. Mas é importante entregar mesmo, né? Se entregar para Deus. Isso, e para completar, né, dizer assim, ó, tudo aquilo que eu li na palavra de Deus, a palavra de Deus nunca se contradiz. Desde Gênesis a Apocalipse, tudo se confirma e as promessas de Deus para a nossa vida, né, se confirma. Muitas pessoas estão sofrendo, o Senhor disse que é por falta de conhecimento dessa palavra. É por isso que Jesus disse para anunciar esse evangelho a toda criatura. Então nós somos testemunhas que a palavra de Deus realmente se cumpre quando nós nos rendemos à vontade de Deus e colocamos em prática a palavra de Deus na nossa vida, né? Então as dúvidas que eu tinha, tudo foi solucionado através da unção do Espírito Santo, através da verdade da palavra de Deus, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará dos costumes, das tradições, aquilo que não edifica a vida espiritual, né? E abre nossos olhos para a vida eterna e para hoje ser feliz aqui. O Senhor quer que nós sejamos felizes aqui neste mundo também, não só depois, na eternidade lá no céu, como muitas pessoas falam, né? Ah, tem que sofrer, porque depois nós vamos para o céu. Não, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, as melhores coisas Deus conquistou e deixou para os seus filhos. Mas quando nós nos rendemos à vontade de Deus e colocamos em prática a palavra de Deus, nós temos tudo o que é de melhor desta terra, né? A promessa de Deus, vários versículos falam, né, que o Senhor dá tudo que é de melhor para os seus filhos e ainda coisas grandes e maravilhosas que nem passou no entendimento, no conhecimento de um homem comum. Homem comum é uma pessoa que não vive uma vida de fé no mundo espiritual, na presença de Deus, né? E o homem que vive essa vida na unção de Deus, na presença de Deus, com a direção do Espírito Santo, se torna uma pessoa especial. Deus preparou para essas pessoas coisa muito grande, né? E isso é para você que está nos ouvindo, está nos assistindo nessa hora. Coisas grandes, talvez você tenha pensado, poxa, isso não é para mim. É para você sim. Basta você crer, entregar a tua vida a Jesus, confiar nele, ter coragem de assumir uma vida de cristão, procurar seguir a Cristo, né? Cristo, ele é a verdadeira pessoa, né? Que hoje se fez carne, habitou entre nós, já é esta pessoa do Senhor Jesus Cristo, é esse que deixou um exemplo, todo momento que ele ficou aqui na terra, todo exemplo que ele trouxe para nós devemos seguir, ou procurar seguir, né? Porque Deus conhece o coração e a intenção do coração, nós temos que tentar seguir Jesus Cristo. Cristão é seguidor de Cristo. Crente, o crente pode ser crente para qualquer coisa. Você crê numa coisa, você é crente. Agora, cristão é quem segue a Cristo, amém? Então, essas palavras que eu tenho a dizer, graças a Deus, estou feliz. E já passo a palavra para o meu filho, porque senão eu vou falar muito. Muito bem, mas é muito importante realmente ter a tua participação aqui com a gente, esse testemunho, e já te deixo o convite para retornar outras vezes aqui ao programa O Tempo de Deus, que tem muita coisa para passar, muito conhecimento, muita experiência, né? E também nos colocamos à disposição de você que está nos assistindo em casa, você que gostou deste testemunho, você que quer conhecer mais um pouquinho de Deus, você que quer ter um encontro verdadeiro com Deus. Não estamos aqui para falar de religião, mas estamos aqui para falar de Deus, do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Fica o convite para você que está nos assistindo. Venha conversar conosco, né? Participe também da nossa página no Facebook, entre em contato com a gente, né? Deixe o seu recado, faça o seu pedido de oração e nós teremos a maior alegria, o maior prazer em estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Então, queremos deixar um abraço para quem está nos assistindo e aguarde aí que daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração, abençoando você, abençoando a sua família e os seus negócios em nome de Jesus. Chegou o momento de nós falarmos com Deus. Você que está nos assistindo pela TV Informativo, você que está nos assistindo pela internet,
Feche os teus olhos agora onde você está, pense no Senhor, entregue a sua vida na presença de Deus e vamos orar, pedindo que o Senhor venha neste momento entrar dentro da sua casa, dentro do seu lar, trazendo vitória, trazendo alegria,